Olá, minha gente, boa noite. Nós estamos aqui mais um dia para fazer uma lição da palavra do Senhor, que está lá no Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantaram contra mim. Muitos dizem: da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo nome. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os que meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. E esse Salmo 3, ele fala muito aqui do apontador, né? De quem aponta a vida do próximo, né? Veja só como a palavra é linda. Ela aqui no versículo 2, muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. E meus amigos, quem é que não tem salvação em Deus? Todos nós temos salvação em Cristo Jesus, em Deus. Pode ser o maior pecador que existe nessa terra. Se ele em Deus, ele tem salvação. Ele não tem salvação no mundo. O mundo não salva ninguém. Ninguém se apegue a esse mundo, que não é fácil não. Muitos têm a cabeça dura, né? De que não vai sair da sua religião, que eu nasci nessa religião. Ninguém nasceu em religião nenhuma não. Nós nascemos em Cristo. A gente nasce em Cristo. Em religião é coisa inventada pelo homem. Agora Cristo não. Que Cristo foi levantado por Deus. Deus colocou Cristo aqui na terra para sofrer, pagar pelos seus pecados. Por isso que não é certo pecar. Entendam também. Pecar não é correto. Mas no momento que você desce ao chão em lágrimas e se arrepende, pede a misericórdia do Senhor, que admite que Cristo é o único Salvador, os seus pecados já foi pago. E também não se arrepender mais, né? Olha a palavra que Jesus dizia a quem ele curou: vá e não peque mais. Ele falou àquela mulher, ele falou àqueles homens que levaram suas curas, que falou: sua fé o curou. Vão e não pequem mais. Essas mesmas palavras que Jesus proclamou há 2000 anos atrás, elas servem para nós hoje. No momento que a gente se arrepende de coração e desce ao chão e se levanta com Jesus, ele diz: filho, vá e não peque mais. E a gente pode enfrentar esse mundo com
tanta maldade, tanta perseguição, tanto apontamento, mas se a gente está em Cristo, é forte, a palavra de Deus é forte, que a palavra de Deus ela não condena 100% o ser humano em lugar nenhum, ela aconselha, né? Só quem condena é o diabo. Até no momento que o diabo foi a tentar Deus para tirar tudo que Jó tinha, ele já foi apontando, né? Que Jó só era do jeito que era porque tinha de tudo, né? E se Jesus permitisse se Deus permitisse que ele perdesse tudo que tinha, Jó iria blasfemar. Mas Deus sabia que Jó não ia blasfemar, porque Jó, o que Jó tinha de riqueza era só um complemento. A riqueza maior que Jó tinha era a fé dele. A fé de Jó era a riqueza dele. A fé daquele cego, a riqueza dele era a fé. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha talvez nada, mas ela tinha uma grande riqueza. Ela tinha a maior riqueza que uma pessoa pode ter. É uma fé que agrade a Deus. Você veja tanto que aquela mulher sofreu tantos anos, e no momento que ela tocou na roupa de Jesus, Jesus disse que dele saiu o poder. Eu senti alguém me tocar no meio de uma multidão, que milhares de pessoas tocavam ele a cada hora, tentando chegar mais próximo dele. Ele disse: alguém me tocou, mas me tocou diferente, que de mim saiu santidade. A gente precisa tocar em Jesus assim, tocar fundo, tocar na bata dele e sentir a santidade de Deus saindo sobre nós. Que muitos dias a gente está tão carregado de coisas dessa terra, tantos problemas que a gente busca para cima de a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, com daqui a pouco, e a gente se esquece de se preocupar com Deus, com a volta de Jesus. E os problemas nos afastam de Jesus. Problemas nos afastam de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve fugir dos problemas, né? Deve fugir do pecado, fugir de dívidas, não adquirir dívidas, não buscar pecado, não pensar em pecar, porque isso aí nos afasta do Senhor. A gente fica com uma mente muito pesada e os problemas eles se tornam uma parede, né, entre nós e Jesus. Por isso que a gente tem que evitar cada dia mais os problemas da vida, né? Mesmo que eles venham a acontecer, que a gente está aqui para passar por eles, né? Mas a gente tem que passar se desviando, porque não tá fácil não. Os dias aí a gente vê tanta maldade, tanta gente morrendo sem conhecer a Jesus. Muita gente até conhecida a gente às vezes morre sem conhecer a palavra de Deus, né? Ou se conhecer, rejeita, né? E pensa num pecado que Deus não aceita, é a gente negar a sua palavra. E a gente paga o preço. Quando a gente nega a palavra do Senhor, a gente paga a conta. A conta vem em sofrimento. Porque mais sofreu Jesus naquele Calvário, né? E a gente não sofre 1% do que Jesus sofreu e a gente reclama tanto, né? A gente está na hora de agradecer e se aproximar, tentar fazer o melhor. Tem que deixar um pouco de dinheiro de lado,
Dinheiro, trabalho é importante, mas se está lhe afastando de Deus, dê uma diminuída, porque Deus vai abençoar você de outra forma, porque é melhor um homem sem posse com Deus do que um homem cheio de posse sem Deus, porque isso aqui é passageiro, né? A gente tá aqui num sopro de vida, né? A gente é um balãozinho, esse balão de sopro de festa. A gente é um balão daquele. A gente enche, coloca lá e não sabe qual é o momento que ele, perdão, qual é o momento que ele vai estourar, né? A mesma coisa é nossas vidas. E assim que algum adversário levantar contra você, está repreendido em nome de Jesus essa tosse, que é mesmo na hora da palavra ela começa a coçar mais o inimigo tentando que eu não fale. Mas se algum adversário se levantar na sua vida, clama o nome de Jesus, que a persistência persista, que ela derruba o inimigo. O inimigo não aguenta oração. Ele gosta de blasfêmia, mas de oração e oração, jejum, quero ver ele aguentar. Ele não suporta que o cristão vive em oração, né? Em jejum. Deus cria uma película entre a gente e o diabo, né? Quando a gente está se aproximando de Deus, é porque a gente às vezes quer as coisas muito rápido, né? Quer que aconteça de um dia para o outro, mas não. A gente tem um tempo, né? E quanto mais a gente sofre com Jesus, mais a gente vai criando raiz. E uma árvore que tem raiz não é qualquer tempestade, qualquer ventinho que derruba, não. Isso é o cristão. Isso é a gente quando está em Cristo. Eu mesmo tenho passado por várias tempestades na minha vida, mas por uma pequena raiz que eu firmei em Cristo, só em reconhecer que Ele é o único Salvador. Ele tem me sustentado a cada dia e vai continuar me sustentando e afastando o diabo da minha vida. Por mais que eu venha pecar, né, que eu sou falho, mas a misericórdia dele, a oração, cria uma rotina com Deus. Deus, a gente só não é para ir atrás dele quando a gente está em sofrimento, não. A gente é para ir atrás de Deus quando a gente está na melhor fase das nossas vidas. Aí é que a gente tem que trazer ele para perto da gente, para criar uma película protetora, né, das coisas espirituais, dos males. O diabo, ele é astucioso. O diabo, ele vai saber sempre quais são suas forças mais fortes e quais são seus defeitos, né? E ele sempre vai mandar alguma coisa que venha atingir seus defeitos, né? Se você tem um pouco de ansiedade, ele vai colocar as coisas para ficar mais difícil de acontecer na sua vida, para que você fique ansioso e aquela ansiedade lhe afaste de Deus. Se você tem algum vício, o diabo vai usar aquele vício contra você. Se você tem algum inimigo, ele vai usar com aquele inimigo. Por isso que é bom a gente nunca ter inimigos, só ter amizades boas. Porque se a gente tiver algum inimigo, Deus vai fazer que aquele inimigo venha mexer com nós para que a gente se desvie do foco, né? E o bom é a gente não ter inimigos, é a gente ter amigos. Mesmo se a gente tem alguma pessoa que a gente discorde dela, que não gosta da gente, ore por ela, abençoe ela. A gente tem que orar mesmo pelo próximo.
orar por aqueles que querem nosso mal. E muita gente vai ficar dizendo, mas eu vou orar por quem está me fazendo mal, eu quero que quem está me fazendo mal vá para não sei para onde. Não diga isso não. Não amaldiçoe ninguém não, que no momento que você está amaldiçoando aquelas pessoas, você está se amaldiçoando. A sua boca, ela quando você abre ela para decretar coisas boas para o próximo, ali é 50% seu e 50% dele. Agora, a partir do momento que você abre a boca para amaldiçoar alguém, para jogar palavras vãs para alguém, ali não pense que é 50% para você, 50% para ela, não, é 100% para você. Toda palavra maldita que você lançar contra alguém, ela voltará para você. Ela ficará toda para você. Porque aquela pessoa pode estar blindada pela misericórdia de Deus. E aquelas palavras que você decretou, elas vão ficar vagando. E as palavras são como um bumerangue, né? Eles têm o destino de ir, mas eles voltam e às vezes voltam mais rápido ainda. E nunca decrete nada de maldade para ninguém, nunca amaldiçoe a vida de ninguém, mas antes abençoe. Porque é triste, né? O ser humano olhar para o próximo e amaldiçoar aquela pessoa, né? Porque tanto sofrimento que está tendo nesse planeta, nesses últimos tempos, tanta maldade, tanta falta de compaixão, né? E ainda tem gente que abre a boca para amaldiçoar um familiar, um irmão, um conhecido. Não faça isso não. Tenha misericórdia da sua vida e da vida do próximo. Se você não puder orar por ele, deixe quieto, deixe do jeito que está. Agora também não lance maldição para ninguém não. Decrete palavras que edifiquem, não que enterre ninguém. Hoje eu posso ter a pessoa alguém pode me odiar, mas hoje eu não odeio ninguém. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus sentimentos, né? Tem sentimentos ainda presos dentro de mim, mas odiar e amaldiçoar ninguém. Mas antes eu quero orar por as pessoas que se levantam contra mim, né? Contra nós, né? Contra o ser humano. Todo dia alguma pessoa levanta, né? Seja no trânsito, seja no seu comércio, seja no trabalho, seja no seu ente familiar. Sempre vai ter alguém se levantando contra você. Mas peça a misericórdia de Deus. Por vezes a gente fica triste, né? A gente baixa a cabeça, vem aquela vontade de desistir. Mas quando depois vem um consolo da parte do Senhor, nos arranca daquele momento maldito. Porque pensa numa coisa ruim, é você tá com o coração angustiado, a mente angustiada. E às vezes o diabo usa pessoas com algumas palavras para ver se você sai da sua ordem, para ver se você sai do seu foco. E você pode até se sentir tocado, mas peça perdão a Deus por aquela pessoa. Mas Leandro, não foi eu que decretei palavras, eu não mexi com ninguém e ainda tem que pedir perdão. Peça perdão, Deus, por o que aquela pessoa fez contra mim. Perdoa ela, Jesus. Tenha misericórdia, abre a mente daquela pessoa, porque é importante para Deus a gente amar o próximo, né? Não importa o que o próximo está fazendo com você, ama o próximo de coração, porque sem o amor o mundo vai se tornar cada dia pior. Sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus, a gente não é nada. E a gente tem que orar todos os dias pelos nossos familiares, todos os dias, porque não tá fácil não. A gente que tem filhos, irmão, mãe, familiares, pai, esposa, a gente tem que orar porque as coisas não estão fáceis, não. A gente está sendo envenenado. A gente estamos sendo envenenados
O diabo quer tomar conta das nossas vidas. O diabo quer tomar conta desse planeta, dessas almas. A gente está sendo envenenado e a gente não está vendo. A gente todos os dias se alimenta de veneno. A gente se alimenta de veneno. O veneno que eu quero dizer não é veneno só inseticida, não. É veneno trans, gorduras. Tudo que a gente come hoje de industrializado tem gorduras, conservantes. E a gente vê por aí tantas doenças, tantas pessoas novas com doenças ruins. Toda doença é ruim, né? Com um CA, né? Que a gente não deve nem pronunciar muito essa palavra. Que Deus nos livre dessa má hora. Porque tem tanta gente aí com doenças terminais. Aí tem gente que olha, não, eu vou comer, eu vou beber, que uma criança nasce e já nasce com essa doença, porque já vem da alimentação dos seus familiares. Pega um pai que se alimenta mal, pega uma mãe que se alimenta mal, o feto vai nascer com que saúde? Tantas crianças já nascem com CA dentro do seu corpo. Tantas pessoas morrendo com mortes súbitas. Eu vi uma pesquisa essa semana que o primeiro infarto que foi escrito, que foi marcado, foi nos anos 20, 1920. Foi o primeiro. Teve antes muitas mortes súbitas, mas o primeiro que foi relatado e escrito foi em 1920. Nos anos 70, era um infarto para cada 1 milhão de pessoas. Hoje são mais de 20 por milhão ao ano. Tem crianças infartando e morrendo. Crianças. Eles não estão querendo mais que a população cresça. O anticristo está aí, a gente só não sabe quem é, mas ele já está no meio de nós. Ele já está no meio de nós. Satanás sempre esteve no meio de nós e hoje ele já está no meio de nós, plantado forte. Você já pensou uma mãe, um pai ver uma criança morrendo nos seus braços? Quantas blasfêmias não saem da boca daquela pessoa, às vezes, por falta de uma oração e desagrada a Deus? Aí o diabo usa esse foco, o pessoal tudo louco para ter dinheiro, para crescer financeiramente, que cresça em Cristo. O dinheiro aqui não vale nada bem nessa terra, isso é tudo emprestado. Mas estou envenenando as pessoas. Hoje eu estava lendo aqui e abri um vídeo de uma criança mostrando o tanto de veneno que a gente come todo dia. Mostrando um pacote de biscoito, mostrando uma Nutella, mostrando uma batata chips, o tanto de gordura que a gente ingere por dia, gordura trans, gordura feita a partir de soja modificada, que do jeito que a gente quer que modifica a soja, modifica nossas células. Ninguém se alimenta bem mais. A rapidez para ter dinheiro, para coisa, o pessoal se alimenta muito em fast food. Muitas comidas industrializadas, enlatadas. Ninguém tem mais no quintal da sua casa uma horta orgânica, que era o que mais tinha. Eu, quando era criança, eu lembro que eu sempre morei no sítio e eu ia para a casa das minhas tias, da minha tia, né? Ela é minha madrinha, minha tia, ia para a casa da minha avó. Toda casa no quintal tinha uma plantação de coentro, tinha um pé de alface, tinha um pé de pepino, tinha um pé de tomate daquela pequena que cresce nesse quintal, parece só tomatinha cereja. E aquilo era sem veneno. Tinha um pé de pimentão, o pimentão ficava bem pequenininho por falta de adubo, por falta de um adubo, de um veneno. Ninguém naquele tempo também cuidava em colocar adubo orgânico, que tinha um estrumo de gado, mas colocava quando plantava e acabou-se.
E aquilo era comidas saudáveis. A gente se alimentava de raízes. A gente comia muito abóbora, cuscuz com leite, o cuscuz ralado do milho plantado em casa. Plantava o milho, pendurava no quintal de casa e comia o ano todinho ralado aquele cuscuz, duro que era danado. A gente colocava 2 colheres, dava um prato cheio quando colocava leite. A gente comia girimum, comia coalhada, o gado só fazia comer o capim e a palma, ou um pouco de milho. E hoje tu pega um leite e bota numa caixinha, aquela caixinha passa lá 1 ano na prateleira do supermercado. A gente pega um embutido, bota lá uma carne dentro de uma lata, ela passa 12 meses lá dentro de uma lata. Se a gente deixar a carne ferver ela agora e esquecer de ferver à noite, amanhã no outro dia ela amanhece estragada. Minha gente, a gente está se matando. Não, mas é porque é a modernidade para acabar com a população. Estão acabando com tudo. E a gente não está vendo todos esses que estão fazendo, essas grandes empresas, ela tem parte com o fim dos tempos. Eles produzem alimentação em massa e envenenam a gente em massa para que cresçam os seus preceitos. A gente tem que parar de se alimentar desses refrigerantes, de embutidos, de comida industriais. A hipertensão está atacando aí pessoas logo de nova, colesterol. A hipertensão é uma doença pro resto da vida. Controla, mas é perigoso. Você tem que tomar remédio todos os dias, até o final da sua vida. E isso vem tudo da nossa alimentação. Ninguém cria uma galinha mais no quintal de casa. Quando cria, já compra o pinto com 30, 40 dias, um pinto já tá bom de se alimentar. Onde é que existe isso? Quando eu morava na zona rural, eu deitava uma galinha para sair, chama deitar, né? Para sair os pintinhos. O pintinho nascia, quando era com 3 meses, ele estava começando a criar pena nas asas. Ele criava uns pelinhos, mas quando ele vinha em pena, ele estava com 3 meses de nascido. Quando ele vinha, tá bom de se alimentar, ele estava com 6, 7 meses para tá bom de panela. Hoje você pega, bota um pinto, sai da casca do ovo hoje, e eles botam num galpão. Quando é com 28 dias, ele já tira o galeto. 28 dias é nada, minha gente. 28 dias é nada. Você pensou, você está comendo hormônio, aí eles dizem, não, que não tem hormônio. Como é que não tem hormônio? Pega aquele mesmo pinto e solta ele na natureza para ver quantos meses vai passar para dar alimento. Vai passar 6 meses. Minha gente, estou criando carne em laboratório. Quem já se viu disso? Eles pegam um pedacinho de carne minúsculo, botam numa estufa e já estão fazendo, eles se transformam no pedaço que eles quiserem da carne do animal, feito em estufa, e diz que é mais limpa que a carne da vaca. Não existe isso, minha gente. Isso é envenenamento. Os hospitais é tudo lotado. Cada vez mais os governos querem que a gente dependa deles. Os governantes querem que a gente dependa deles. Tudo que eles fazem é pressionando para a nação. É uma seita que todos os líderes mundiais, eles dão um bonzinho, mas estão tudo conjugado ali para dar pressão entre si, na população. Você vê que besta é aquele que vai lutar na guerra. Os líderes ficam tudinho lá com a canetinha na mão e assinando, eu mando tanto de dinheiro, eu mando tantos homens. Mas por que tu não pega a arma e vai lá para o meio do confronto? Aí eles vai e se veste que nem aquele líder lá da Ucrânia. Ele vai e se veste com a roupa do exército. Aí vai para uma zona que não tem ninguém lutando, dá 2 ou 3 tiros para cima, eles tiram uma foto, ele dá um sorriso. Aí diz, o homem que está lutando junto com a nação, vai lá para o meio da batalha. Vai para o meio da batalha, que nem Jesus foi. Vai para o meio da batalha, como foi João, como foi João Batista,
como foi Gideão, vai para o meio da batalha lutar, como foi Davi enfrentar o gigante. Agora sabe por que eles não vão? Porque eles estão tudo em conluio um com o outro. São todos soldados do anticristo, disfarçados de ovelhas, são tudo lobos disfarçados de cordeiro. Só que a nação não entende, faz daqueles homens deuses, e Deus só tem um. O único Deus que tem é o Deus de Israel, o Deus libertador. E vamos agradecer a Deus, né, por ler esse salmo. Desculpa aí por eu ter falado tantas outras coisas que não é saindo da Bíblia, né, mas a Bíblia também ela faz com que a gente crie sentimentos e a gente precisa expressar, né, nossos sentimentos. E falar sobre saúde, sobre alimentação, também faz parte da Bíblia, né? A gente tem que se alimentar melhor, a gente tem que viver melhor, para a gente dar o nosso melhor a Deus. E a gente com sofrimento, a gente com estando pesado, a gente estando em tratamento, a gente não dá o nosso melhor a Deus. E para nós dar o melhor a Deus, a gente tem que começar logo pelas nossas alimentações, né? Pelos nossos sentimentos. E essa era a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Querido Deus e amado Pai, eu venho aqui, Senhor, te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor. Ô Senhor, abra os olhos das pessoas, Senhor, para que elas venham tentar se alimentar melhor, mesmo que a correria da vida não deixe, Senhor, mas de uma forma que elas venham se alimentar, Senhor, de uma forma que não venha, Senhor, atrapalhar a sua saúde. Que hoje, Senhor, os governantes, os industriais, Senhor, só pensam no seu dinheiro, só pensam em acumulação, Senhor. E a gente só quer acumular, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações. Nada que eu tenho, Senhor, venha ser meu. Que for da Tua vontade, Senhor, que o Senhor tire. Só não tire, Senhor, a vontade de te adorar em minha vida. É a Tua palavra. E o resto, Senhor, está nas Tuas mãos. Que seja a Tua vontade, Senhor, o Senhor faça. Eu estou aqui para agradar ao Senhor. E eu sei que mesmo desagradando em algumas coisas, mas o Senhor sabe da misericórdia, que eu sou falho, que eu sou um ser humano. Mas eu quero, Senhor, cada dia mais me aproximar do Senhor. Que o Senhor venha me afastar, Senhor, de coisas erradas que venham passar perto de mim, Senhor, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, abençoa a vida, Senhor, daquela garotinha que morreu lá em Riacho das Almas. Conforta, Senhor, os pais, os familiares, Senhor. E conforta também aquele homem que passou e não prestou socorro, Senhor. Que ele venha a quebrantar o seu coração e talvez ele também não tenha visto, Senhor, que a correria da vida cega. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E o que o Senhor leva a alma daquela menina para o lugar que venha a ser bom. Que ela tenha feito coisas boas, Senhor, e tenha conhecido o Senhor antes de morrer, pela Tua misericórdia. Amém. Obrigado, minha gente, e até amanhã.